Uma pessoa pergunta: alguém que adote o vegetarianismo está necessariamente em estágio evolutivo mais avançado do que uma pessoa carnívora? Certamente que a dieta não é um parâmetro do grau evolutivo da pessoa. Então, pode ter uma pessoa que tem uma alimentação mais densa e que seja mais evoluído do que alguém que tem uma alimentação muito sutil. Então, esse não é um parâmetro para isso. Agora, o que existe? Que, à medida que a consciência evolui, é necessário que os corpos evoluam também. E à medida que a consciência evolui, o ser, o indivíduo, compreende mais. Então, se ele compreende mais, ele vai passar a compreender também a situação da consciência animal, dos seres animais, porque a carne vem de algum animal que foi assassinado. Então, não é uma medida do grau evolutivo da pessoa. O indivíduo pode comer uma dieta muito sutil e ter uma vida higienizada, algo de educação normal isso, e não ser tão evoluído. Isso é um aspecto físico do processo. Agora, à medida que a consciência evolui, ela vai compreendendo mais. E ela começa a sentir em si, como pessoa, como indivíduo, começa a sentir em si o que se passa em outras consciências. Então, para você estar se alimentando da carne de um animal que foi assassinado e que ele sabe que vai ser assassinado, existe uma incompreensão importante a nível de personalidade, a nível cerebral. Porque o indivíduo não está percebendo realmente do que ele está participando e não está percebendo o tipo de vibração que ele está inserindo no próprio corpo, porque tem esse aspecto também. Porque um animal, quando vai ser assassinado, ele tem pavor, terror, medo, além de certos animais que são um pouco mais despertos, que sentem uma... não é frustração a palavra, sentem uma espécie de tristeza muito grande, porque eles têm no reino humano um objeto da devoção deles. O reino animal, ele se volta para o reino humano como um estágio seguinte, um estágio mais avançado do que eles. É como se nós nos voltássemos para a hierarquia, que é mais avançada do que nós, que é o estágio seguinte ao reino espiritual, e as hierarquias viessem aqui e usassem os nossos corpos como alimento. Existe algo aí que está fora do lugar. Então, esse é um aspecto do processo. E o outro lado é este, de que a consciência animal tem um papel no planeta que não é servir de alimento para o reino humano. Certamente não é. E se nós nos perguntarmos por que existe tanta violência, por que existe tanto medo nas cidades, nas vidas das pessoas, por que as guerras não terminam, não? Talvez possamos encontrar nesse derramamento de sangue animal permanente uma das causas dessa infindável violência e desse infindável terror que a humanidade vive. Então teríamos o que refletir aí. E quando a consciência vai se sutilizando, ela necessita exteriorizar esses passos que o ser está dando. Então a alma caminha, a alma se amplia, o corpo físico precisa responder à alma. Não é compatível com o momento planetário o indivíduo compreender algo
internamente na consciência. Então ele já compreendeu aquilo e não vive. Essa defasagem não é compatível mais com o momento planetário que a gente está vivendo, que é um momento agudo de uma crise em todos os setores da vida no planeta e um momento em que necessita uma resposta positiva da humanidade, não uma resposta negativa. Porque você assassinar um animal e se alimentar da carne do animal, tem pessoas que bebem o sangue do animal, fazem com tempero, colocam sangue junto. Isso é algo que vem de rituais de magia negra da antiguidade e entrou na vida das pessoas. Tem pessoas que se alimentam de carne semi-crua. E se alimentam de carne, os que se alimentam, porque disfarçam aquilo, porque o corpo não tem como ingerir e digerir aquilo. É algo que entra em decomposição dentro dos intestinos. E a pessoa se alimenta daquilo. E assassina os animais. E sente medo, sente ansiedade, sente terror. E é violenta, e vive a violência por karma. Existe uma lei de causa e efeito. Existe uma lei que organiza o universo. Então nós estamos colhendo o que semeamos. Então temos que perguntar qual é o nosso papel aí? Algo tão simples quanto ter uma alimentação compatível com a nossa consciência. Temos que ver qual é o ponto da nossa consciência e aí o universo vai colocar diante de nós aquilo que vai servir de alimentação para nós. A alimentação não é uma meta. Tem pessoas que têm o alimento como se fosse a razão da vida. Então isso é algo que não corresponde ao estágio humano. Nós, humanos, não devíamos trabalhar para viver, trabalhar para ganhar o pão. Isso é algo completamente fora da lei. Nós devíamos viver como vivem, simbolicamente, os pássaros do céu, os lírios que crescem, pronto. Recebe água, a terra. Existe uma lei de manifestação e as pessoas trabalham para viver e comem carne, assassinam os animais e têm essa vida que têm. Precisamos ver o que nós estamos semeando, o que nós estamos buscando, qual é a nossa meta. Certamente a alimentação animal não foi desenhada para o reino humano. O desenho do nosso corpo, com os códigos, com as leis do nosso corpo, o nosso corpo não foi feito para alimentação animal. E os animais não foram feitos para servir de alimento para nós. Agora, temos que ver como que vamos nos situar nesse assunto. Não existe uma regra para todos e precisa ser sincero com a própria consciência. Não ser complacente com os hábitos e com os vícios dessa civilização. Porque o que é normal nessa civilização, do ponto de vista universal, é fora da lei. O que é normal, posse, competição, tudo isso que é a vida normal. E as outras forças que são involutivas, que tentam impedir que a consciência se expanda, tentam impedir que as almas possam se exprimir, essas forças involutivas fazem toda uma propaganda para que as pessoas permaneçam na carne, permaneçam assassinando os animais e permaneçam com medo, com terror, submissas, tudo isso que se faz normalmente por meio dos comerciais, das novelas, dos filmes, tudo isso. Então, temos que nos voltar para esse núcleo que é a alma, porque daí vem o esclarecimento. Mesmo com o cérebro embotado, porque uma alimentação carnívora, aquelas emanações, aquelas fermentações no intestino, aquilo vai pelo sangue, aquilo vai para as células do cérebro. Então a pessoa começa a entrar no estado de decomposição. Corresponde àquilo que está se decompondo nos intestinos. Mesmo assim, sinceramente, a graça pode fazer a pessoa perceber o que está acontecendo. Se ela for sincera, desce uma graça, uma energia do alto
que num instante a pessoa pode perceber qual é a situação dela. Então, nós não estamos nessa vida, nem neste planeta, para nos alimentar. Isso é uma decorrência da nossa densidade. Porque se fôssemos mais sutis, o alimento seria outro. Nós ficamos 40 dias sem alimento físico, sem problema nenhum, dentro de um certo critério. Alguns dias sem água, e ficamos poucos instantes sem respirar. Então, a alimentação mais importante, física, não é o alimento físico. Antes disso tem o ar, antes disso tem a água. E, se formos ver do ponto de vista etérico, energético, já muda completamente a situação. Então, este afã, esta paixão pelo alimento, mesmo pelo alimento sutil, porque tem pessoas que são apaixonadas por dietas, por alimentos crus, que sem dúvida que uma fruta fresca é melhor do que um alimento cozido, que já perdeu a sua vitalidade. Mas o motivo, a gente não está aqui para isso. Isso é decorrência do nosso grau de densidade. E a tendência seria nós termos uma alimentação cada vez mais sutil, porque a consciência vai ficando mais sutil. Não? Então tem que acompanhar. E este massacre e esta violência que é feita com os animais permanentemente, isto certamente é algo que está fora da lei e fora do lugar.